duas doses da vacina, né, que garantiriam a imunização do indivíduo, né? Isso daí é brincadeira, né? Isso daí é uma palhaçada que a gente está vendo aí. O Dória, o Bolsonaro, os governadores científicos todos mostrando, né, qual que é a ciência deles, né? Que ciência é essa que após mais de um ano de pandemia consegue imunizar, né? Segundo os dados aí que também a gente não pode confiar cegamente 2% da população brasileira, enquanto a gente caminha para 300 mil mortos, né? Isso daí é uma coisa, infelizmente, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas esse daí é a ciência, né? Que os golpistas tentam colocar pra gente, Henrique. Eu fico me perguntando se não é a ciência, se a única ciência que eles entendem um pouquinho é a ciência da propaganda, do marketing, né? Porque como você falou, tem um monte de gente aí, tem foto, é foto assim, né? Do cara lá vacinando, mas é uma foto, aí o cara aparece assim, aí eles mostram, aí o Dória vai lá, dá uma choradinha naquelas entrevistas coletivas que ele faz, mas de O fato Boulos, né? O não Boulos tem nada. posta no Instagram lá a foto da mãe dele sendo vacinado, do pai dele sendo vacinado, a esquerda, né? Entrando na onda dessa campanha fake da vacinação sem ser minimamente crítica a isso, né? A esquerda, na verdade, ajuda, né? Com essa questão aí de que o povo está sendo vacinado. E ao mesmo tempo, né, em que apenas 2% da população é vacinada com as duas doses, em que quase 300 mil brasileiros vão para debaixo da terra por causa dessa total irresponsabilidade, né, do Bolsonaro, do Dória, dos governadores cientistas. Ao mesmo tempo, o oxigênio falta, né, em mais de 80 municípios e novamente em alguns estados, como é o caso dessa vez aqui do Amapá, né, a Venezuela que tem que salvar, né, tem que fazer o papel aí do Bolsonaro e dos governadores civilizados, científicos. O Maduro ele já tinha enviado oxigênio para o Amazonas, né? E agora novamente mais um estado do norte em que é a Venezuela que tem que ajudar porque não tem oxigênio, não tem vacina, não tem já faz muito tempo, né? Não tem os equipamentos de proteção, né? Os EPIs, não tem seringa, não tem nada e não tem oxigênio. Já faz tempo também que a gente vê notícias de que não tem ventiladores, né? Não tem absolutamente nada nesse país aqui. O que tem, na verdade, é demagogia, né? De todos esses pistas da direita dita civilizada e também da extrema direita, né? Tanto os negacionistas como os cientistas, na verdade, estão juntos aí em uma espécie de frente única para enganar a população e não fazer absolutamente nada. Exatamente. Só antes de a gente continuar, os companheiros aqui do chat falaram que no comecinho do programa estava sem som, mas basicamente eu só falei aquele de sempre, o pessoal contribuir, compartilhar, para a gente chegar aí nos 100 mil inscritos da Causa Operária TV, romper os algoritmos do YouTube, etc e tal. Bom, uma coisa importante aí, o dia de hoje bateu aí, passou dos 3 mil mortes, um único dia, 3.200 mortos em 24 horas, um recorde no país. Nós estamos dando essa notícia já faz mais de um ano em que a pandemia começou no Brasil, né? Assim, começou oficialmente, em que os primeiros casos começaram a aparecer, etc e tal. E o que a gente vê é que não tem nenhuma medida para resolver o problema, né? Os cientistas aí tiveram um ano para construir mais hospitais, para construir leitos, para comprar equipamentos, e não fizeram isso. E
pior ainda, né, a situação ela está ficando ainda mais dramática, né? A notícia de que alguns enfermeiros relataram que tem paciente acordando durante a intubação porque falta o kit para intubar, que entre outras coisas tem aí o sedativo, etc e tal, é um negócio já que beira ao crime hediondo aí, né? E depois quando você chama de genocida, o Bolsonaro, o Dória, né, e todos os amiguinhos deles, toda essa direita golpista, eles falam que é exagero, né? Mas o que é isso daqui, se não, né, uma política genocida? Eles estão responsáveis pela morte de 300 mil pessoas, morreram 3.200 pessoas nas últimas 24 horas, só em São Paulo foram 1.000 pessoas nessas últimas 24 horas, e as pessoas que estão, falta leitos, falta UTIs, e as pessoas que estão sendo entubadas, que já é assim, o estágio super grave da doença, né, ainda sofrem porque não tem o equipamento necessário para essas pessoas serem entubadas. A pessoa vai lá, né, um negócio super, quase uma tortura para a pessoa, né, porque você imagina, enfiar um negócio no seu aparelho respiratório, lá sem sedativo, sem nada, um negócio, uma loucura total, né. Aí vem esses cientistas aí falarem que não, na verdade é uma fatalidade, né? Alguns dizem isso, outros, como o Bolsonaro, desdenha da doença, né? Outros vão lá e falam que a culpa é do povo, né? E esse tipo de coisa que a gente vem discutindo aí, né? Não, o que a gente está vendo aí é um crime contra a humanidade, né, acontecendo na frente dos nossos olhos aí, 300 mil pessoas mortas. Só para você ter uma ideia, nesse mês agora fazem 10 anos do início da guerra na Síria, que deixou pouco mais de 400 mil mortos. Uma guerra, né, num país do Oriente Médio que os Estados Unidos, França, Inglaterra, Israel, Arábia Saudita, Rússia, China, Irã, estão todos envolvidos, né? Todos os dias há atentados terroristas, bombardeios, tudo mais, inclusive bombardeios das potências, né, dos Estados Unidos, tudo. Em 10 anos deixou pouco mais de 400 mil mortos. Coronavírus no Brasil, em um ano deixou 300 mil mortos, né, para a gente ver quem que governa a gente, né? Se o Bolsonaro, né, por um lado, ele pode ser considerado o principal responsável por essas 300 mil mortes, a gente não pode esquecer, né, do, do papel desses governadores, né, que se dizem opositores do Bolsonaro, e como a gente vem ironizando aqui, né, defensores da ciência, tudo mais. São Paulo, 67 mil pessoas morreram por coronavírus desde o início da pandemia. Dá para encher o estádio do Morumbi aqui, maior estádio considerado, né, durante muito tempo o maior estádio particular do mundo, maior estádio do estado de São Paulo, poderia encher, né, com as vítimas do coronavírus. E aí, a gente falou da Venezuela, né? Na Venezuela, em um ano de pandemia, 1.500 pessoas morreram. 1.500 mortos em um ano de pandemia na Venezuela. São Paulo ontem quase bateu esse número, né? Mais de 1.000 mortos em São Paulo em um único dia. São Paulo teve quase o mesmo número de mortos em um único dia do que a Venezuela inteira teve em um ano de pandemia, né? A gente está vivendo aqui uma coisa, uma insanidade total, né? E lógico, é impossível a gente não falar que é culpa, né, do Bolsonaro, do Dória, desses caras todos aí que deram golpe em 2016 e que são responsáveis pela destruição do sistema de saúde, que não estivesse assim destruído, poderia, né, conseguir dar conta de atender a população, né? A gente tem que lembrar sempre dessa questão aí da privatização, que foi, né, um dos grandes defensores, maior, né, na verdade, o maior defensor aí da privatização é justamente o PSDB, né, que vem querendo se fingir, né, que é opositor
do Bolsonaro, Henrique. Exatamente. Bom, e por falar em João Dória, né? Nós temos essa situação que você relatou aí, das mais de 1.000 mortes em 24 horas, e mostra também que essas medidas de emergência que ele tomou, né, com a tal da fase vermelha, também elas não surtiram, né, nenhum grande efeito, para dizer o mínimo. A gente chamou atenção desde o início que essa questão do lockdown, né, ele tinha aí uma função importante. Duas funções talvez importantes. Primeiro, era fazer a propaganda de que o governo Bolsonaro estava fazendo o governo Bolsonaro não, perdão, o governo Dória estava fazendo alguma coisa contra a pandemia, né? Então, a gente viu aqui, não tem leito, não tem sedativo, não tem nada, mas não tem vacinação, mas ele está muito preocupado com a pandemia, ele fez lockdown, tá se esforçando pelo isolamento social, etc. E tal. E a segunda coisa é colocar a culpa no povo, né, pela pandemia. Então ele vai lá, primeiro, ameaça a população aí com multas, esse tipo de coisa, né? Fala que o cara que sentar num boteco para tomar uma cerveja é culpado pela pandemia. Enquanto isso, né, nós temos aí o pessoal pegando transporte público, indo trabalhar, né, os serviços aí, a maior parte do serviço dos trabalhadores da indústria, trabalhadores da construção civil e correios, limpeza, etc. e tal, esses trabalhadores não pararam de trabalhar, estão indo trabalhar, estão saindo de casa. É uma farsa. Então, isso daí mostra, né, esse resultado, mostra o seguinte, que o lockdown do Dória, né, como a gente vinha falando, ele é também uma grande farsa, né, é um isolamento meia boca, eles estão tentando aí ver se contém um pouquinho a doença, mas sem medidas efetivas, para onde vai essa pandemia, né? Onde vai parar, né, a pandemia? Porque só fazendo lockdown meia boca, só colocando a culpa no povo, nós vamos chegar aí no 500.000 de mortes rapidinho, um negócio criminoso, né? E para piorar, né? Aí eu queria que o Vasco comentasse. Para piorar, nós temos a situação de que toda essa farsa do lockdown, né, toda essa pressão aí para fechar os pequenos estabelecimentos, etc., não tem nenhuma contrapartida, né? Não tem auxílio emergencial, não tem auxílio para os pequenos comerciantes, não tem nada, não tem garantia de que não vai haver despejo, garantia de que não vai haver corte de luz, corte de água, demissões, nada disso, né? É uma situação totalmente farsesca aí do governador de São Paulo, né? No isolamento, que está combatendo o coronavírus, mas uma semana depois do início dessa fase emergencial, tudo mais, os números dizem que 43% apenas da população consegue tá ficando em casa, o que é mentira, porque se a gente for ver, na verdade, né, antes do isolamento social, da quarentena, etc., já existia uma parcela da população que ficava em casa naturalmente, gente aposentada, gente que já trabalhava de home office, gente desempregada, etc. Né? Era cerca de 20% da população. Então, agora, esses 43%, na verdade, aumentou só 20%, né, com relação ao que era antes. Então, na verdade, essas do Dória estão conseguindo colocar apenas 20% da população em casa. Qualquer pessoa que pega transporte público aqui em São Paulo, né, principalmente o metrô, no centro de São Paulo, vê que é uma aglomeração gigantesca nos horários de pico. Eu pego o metrô também no horário de pico e de noite principalmente, né, no final da tarde, no início da noite, é uma aglomeração muito grande, né, nas principais estações de metrô. Não tem isso daí. Para o trabalhador continua sendo da mesma forma. E aí são impostas essas medidas unilaterais, né, contra os pequenos comerciantes, esse pessoal aí
que são pequenos burgueses e que têm, né, portanto, o seu sustento nesses pequenos negócios, é fechado ali o negócio dele, a única fonte de renda, a pessoa perde a renda, cai na pobreza e não tem nenhuma contrapartida, como você disse, por parte do governo, né? É uma medida totalmente unilateral, ditatorial, inclusive, né? Porque se pensa, né, supostamente, se pensa na questão sanitária, mas não na questão econômica dessas pessoas aí. Agora, com o banqueiro, com o capitalista, eles não tocam, né? Pelo contrário, eles continuam mandando, né, os golpistas, o PSDB, continuam mandando os trabalhadores irem trabalhar para encher o bolso dos grandes empresários, dos banqueiros, né? A gente está vendo aí imagens do transporte público de São Paulo totalmente lotado. O que deveria haver, né, era um verdadeiro isolamento social, né? Como a gente já cansou de falar aqui na Rússia, por exemplo, no ano passado, o Vladimir Putin chegou a declarar férias coletivas aí para todos os trabalhadores do país durante um mês. Isso daí deveria ser feito aqui no Brasil também, pelo menos durante um mês, né? Férias aí para todos os trabalhadores, garantindo que o seu salário fosse pago, né, integralmente, porque ninguém é obrigado a sair para ir trabalhar sem saber se não contrai coronavírus e não passa para toda a família. Né? O trabalhador deveria ter direito aí a férias pagas pelo patrão, né? Aí que os governos aqui não tem coragem de fazer, né? Porque vai ter que acabar mexendo, né, nos interesses dos capitalistas. Pagar um auxílio emergencial de no mínimo um salário mínimo para todos os trabalhadores, né? Pagar o salário dos trabalhadores enquanto eles estiverem em casa fazendo isolamento social, impedindo, né, o corte de luz, de energia, de água, impedindo os despejos. Isso daí são coisas óbvias que deveriam ser feitas, porque é isso daí que vai acabar salvando as vidas e diminuindo, né, a taxa de mortalidade. No entanto, isso daí acaba atingindo os interesses capitalistas, e como todos esses governos, do Dória ao Bolsonaro, do Rui Costa da Bahia até o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, são todos reféns dos capitalistas, né, dos grandes capitalistas. Logicamente que isso daí não está sendo feito, está sendo feita essa demagogia empurrando com a barriga, mas ao mesmo tempo acaba se transformando em uma bola de neve, porque já temos aí 300 mil mortos e nada disso tem adiantado, porque são medidas totalmente insuficientes, né? Bom, Eduardo Vasco, vamos dar aqui uma boa noite geral aqui para nossos companheiros. Estou aqui no meu celular. Ricardo Neto, Fabiano Proletário, Carlos Santos, desta vez eu consigo, Rob Silva, Jazão Garanesh, Dom Bass, ou Dom Bess, ou Dom Bess, sei lá, alguma coisa parecida com isso. Sou eu, quem mais aqui? Lucas Pereira Barros, Adriano Teixeira, Alisson, Carlos Augusto, que fazer? Maria Aquino, ou melhor, Marla Aquino, perdão. Agradecer ao super sticker aqui do Desta Vez Eu Consigo. Boa noite também para o R Locatelli Digital, nosso companheiro das antigas aqui do nosso chat. Joe Picolé Rasta também está aqui com a gente. Antônio Z. Martinez também está aqui com a gente. Que mais? Maria Ângela Abducci, sempre aqui conosco. E é isso, acho que. E o Davi também está aqui com a gente. Muito boa noite para os companheiros. Nossa audiência está boa. Vasco, eu acho desta que vez nós eu deveríamos... consigo sempre otimista, né? O desta vez eu Exatamente, consigo. exatamente. Ele está todos os momentos aí. Não desiste Com nunca, né? exalando o seu otimismo, exatamente. Bom, eu queria... aqui também a companheira Elba Matos está aqui com a gente, Heloísa Mello também. É o seguinte, aproveitando aqui, vamos mudar de assunto, vamos falar aquilo que todo mundo quer que a gente fale aqui, que é a decisão do STF de declarar o Moro, né, declarar a suspeição do Moro para o julgamento do Lula, porque isso acabou de acontecer, né? Nós transmitimos aqui quase que boa parte do julgamento
do STF aqui na Causa Operária TV. Foi interessante porque, inclusive, se esperava, o pessoal estava esperando a decisão do ministro Cássio Nunes, que tinha pedido vistas no último julgamento, semana passada, se não me engano, e faltava o voto dele, basicamente, né? E aí ele votou a favor do Moro, né? A favor da imparcialidade do Moro. Só que aí a Carmen Lúcia voltou atrás na decisão que ela tinha tomado em 2018 e o Moro, finalmente, aí foi votada pela suspeição do Moro, que significa que mais do que aquela decisão do Fachin, né, que já tinha devolvido os direitos políticos do Lula, essa decisão deveria, pelo menos, em tese, né, do ponto de vista jurídico, cancelar totalmente os processos, né? Lógico que nós vamos ver aí, né, como é que do ponto de vista político, como que a burguesia e a direita vão conduzir aí o caso, mas fato é que é mais uma vitória do Lula. E, Vasco, eu deixo para você comentar qual que é a conclusão que a gente deve tirar disso daí, né? Conclusão política. O voto do Cássio Nunes Marques tinha colocado 3-2 no placar, né, a favor do Moro, e aí já havia, né, o pessoal já previa que a Carmen Lúcia poderia voltar atrás, e ela acabou voltando atrás, virando assim 3-2 a favor do Lula e contra o Sérgio Moro, né? Eu acho, né, é possível que isso daí esteja né, aparente em um primeiro momento sim, é uma vitória do Lula, né? A gente tem que colocar para cima isso daí e aproveitar para fazer a nossa campanha aí para que o Lula declare a sua candidatura. Agora, como, né, aquele anúncio do Fachin já indicava, né, estava tirando da vara de Curitiba o poder de julgar os processos contra o ex-presidente Lula, levando para Brasília. Talvez isso daí, talvez tenha a ver com isso, né? Porque a questão da suspeição do Moro é votado ali que o Moro não tem condições de julgar o ex-presidente Lula, então vamos tirar do Moro e colocar para outro bandido safado, salafrário, né? Julgar o ex-presidente Lula em Brasília ali para impedir que os direitos políticos dele sejam conquistados. E aí, né? A partir disso, tá mais do que na hora, na verdade já passou da hora, né, do Lula declarar a sua candidatura à presidência da República, tá? Todo mundo, a base inteira do PT, a base inteira da CUT, né, os movimentos populares, a população em geral, o trabalhador que a gente vê indo trabalhar e pegar transporte lotado, aglomerado e com risco de pegar coronavírus, essas pessoas aí estão querendo que o Lula declare a sua candidatura, né? O Lula teve já inúmeras oportunidades de declarar a candidatura dele à presidência da República. Agora, na medida em que ele vai enrolando para declarar essa candidatura, vem ali tanto a direita, né, através da imprensa, através dos partidos de direita, através dos políticos de direita, como é o caso do Fernando Henrique Cardoso, como a própria esquerda pequeno-burguesa, né, começam a pressionar para que ele não seja mesmo candidato, para que haja uma terceira via, né, ou então mesmo alguém da esquerda como Guilherme Boulos, o Flávio Dino, né, que dizem aí que é preciso primeiro discutir um programa para depois pensar em nomes, né? Essas pessoas aí claramente, né, elas estão contra a candidatura do ex-presidente Lula. Então, na medida em que o Lula demora cada vez mais para declarar isso daí, essas pessoas vão tentando comer pelas beiradas, né, para tentar empurrar ainda mais o Lula para trás e eles, né, serem os candidatos da esquerda, que na verdade seriam os candidatos escolhidos pela burguesia para serem os candidatos da esquerda. Né? Então é muito urgente que o Lula declare, né, a sua candidatura diante de mais uma, né, vitória no caso aí na segunda turma do STF, né? E logicamente a gente, né,
pressiona aí, as bases do PT pressionam também para que o Lula seja o candidato da esquerda. Afinal, ele é o único, né? O único que tem condições de ser realmente candidato da esquerda para derrotar o Bolsonaro nas eleições de 2022. O Lula chegou, né, a aventar recentemente, no início, ontem mesmo, né? Ontem, domingo, novamente, a possibilidade de ele, tomando aí a segunda dose da vacina contra o coronavírus, sair pelo país, fazendo caravanas, como ele fez em 2018, né? Vamos lembrar que em 2018 as caravanas pela candidatura do Lula, na prática, né, elas acabaram sendo o embrião aí de um grande movimento de massas, né? Reuniram centenas aí de milhares de pessoas no Nordeste, no Sul, né? Teve ato na Avenida Paulista, atos de massa, né? É preciso que seja repetido isso daí agora, né? Que o Lula declare a sua candidatura e faça essas caravanas aí mobilizando os trabalhadores, os estudantes, a juventude, os movimentos sociais, os sem terra, por todo o Brasil, em um amplo movimento de massas, porque é justamente esse movimento de massas que vai fazer a direita recuar, né? É justamente esse movimento de massas aí apoiando a candidatura do Lula, porque o Lula é o único capaz de formar, né, esse movimento de massas atualmente. É esse movimento de massas que vai derrotar a direita, vai derrotar o golpe, vai derrubar o Bolsonaro, né? E não tem como o Boulos, o Dino, a Manuela Dávila, qualquer uma dessas pessoas aí, chegar nem perto de fazer uma mobilização como o Lula tem potencial para fazer, né? Daí a importância de toda a esquerda, seja a esquerda pequeno burguesa, seja a esquerda que se diz revolucionária, apoiar a candidatura do Lula. Se queremos, né, derrotar a direita, se queremos realmente o fora Bolsonaro, e eu ouvi, né, há cerca de uma hora atrás, houve mais um panelaço, né, ultra revolucionário aí que o pessoal fez por aqui por São Paulo, possivelmente por outras regiões do Brasil, né, contra o Bolsonaro. Mas não é isso daí que vai derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro lá de Brasília, ele dá risada disso daí, né? É justamente o povo nas ruas, a gente tem até imagens aí lembrando, né, daquelas caravanas do Lula em 2018, é esse tipo de imagem que a direita precisa ver para ela começar a ficar com medo do povo, né? O povo aí mobilizado, pressionando o Lula para que ele vá cada vez mais à esquerda, para que ele tenha posições como ele já aventou, né? De defesa da soberania nacional, de combate à direita, tudo mais, essa pressão popular que pode, né, fazer com que o cenário se desloque para a esquerda, né, e polarizando a situação, que a gente vá para as eleições com o Lula, né, candidato à esquerda em torno dele, para com esse movimento de massas derrotar o Bolsonaro e derrotar qualquer um desses bandidos aí que tentam fingir que são contra o Bolsonaro, mas na verdade são até piores que o Bolsonaro. Só o povo na rua, né, mobilizado pela candidatura do Lula, é que pode fazer esse movimento se ampliar cada vez mais e a gente derrotar a direita, Henrique. Exatamente. Essa é a conclusão que a gente tem que tirar do resultado de hoje. Tem que ir para cima da direita, tem que mobilizar o povo, tem que lançar logo a candidatura do Lula, né? Porque a gente sabe, a direita vai preparar o contragolpe aí, né? Eles não vão deixar barato. Tem os companheiros perguntando aqui no chat o que nós achamos da esquerda que já está falando que a Carmen Lúcia, mais conhecida aqui carinhosamente como Carmen Lúcifer, virou a heroína, a queridinha da esquerda classe média. É justamente isso que não se pode fazer. Esse a conclusão que não se pode tirar do julgamento, né? Do mesmo jeito que a Carmen Lúcia votou contra o Lula em 2018, votou agora contra o Moro
amanhã ela pode mudar de ideia. Todos esses votos aqui da direita, eles têm um motivo, eles têm eles obedecem a determinadas pressões políticas, né? O STF está muito longe aí de ser um grande representante do povo, né? Então, o que a gente tem que fazer, né, ao invés de ficar babando o ovo do STF, é isso que foi falado. Temos que mobilizar, né? Aproveitar o momento favorável, e esse momento favorável também, ele foi criado aí depois de tanta luta também que foi feita, né? Tanta insistência do movimento aí pela liberdade do Lula, pelos direitos políticos do Lula, aproveitar o momento e chamar o povo a aumentar a mobilização contra o golpe e pela candidatura do Lula, né? Por falar eu não posso deixar de falar isso, tá no finalzinho do programa, Vasco. Eu acho até sacanagem, né? Tirar uma onda dele aqui, mas eu queria perguntar para você, Vasco, se você viu o Gilmar Mendes chorando no final do julgamento. Eu assisti o pessoal já tá postando como se fosse assim, olha, o Gilmar Mendes chorou também, meio que assim, dando a entender que ele é um cara, né, elogiando ele e tudo mais, né? Eu não sei que lágrimas são essas, não vou chamar de lágrimas de crocodilo, porque eu não sei, não vou acusar o Gilmar Mendes de estar chorando lágrimas de crocodilo, mas ele prestou uma homenagem à advocacia brasileira, por, porque o Zanin, né, o Cristiano Zanin, advogado do Lula, foi um verdadeiro herói aí, insistente e tudo mais, né? Que o Cristiano Zanin foi um insistente, não há dúvida, porque esse cara, de fato, do ponto de vista aí da atuação jurídica, ele realmente foi uma pessoa bastante lúcida e tudo mais, né? Agora, o Gilmar Mendes chorar foi uma coisa um pouco constrangedora, pelo menos da minha parte. Ele prestou aí, ele tomou água assim, engasgou, não. Esse Ele falou que o Zanin honrou a advocacia brasileira. E eu queria dizer que, de fato, né, depois de toda a sacanagem que foi feita, né, toda a sacanagem jurídica, os golpes, a malandragem, né, incluindo do STF, não foi só do Moro, não foi só do Ministério Público, não. Né, de fato, o Cristiano Zanin é um cara perseverante mesmo, né? E a gente deve dizer aí, mas eu não sei se você viu o choro do Gilmar Mendes. Olha, eu não vi, mas eu vi o que ele falou, né? Falou bastante coisa, principalmente do Cássio Nunes Marques, né? Ele falou assim, para dizer que, porque o Nunes Marques, né, tinha falado no trecho dele, né, falou de garantismo, e aí o Gilmar Mendes ficou, pelo menos na frente das câmeras ali, ficou pistola com isso, né? Com várias coisas que o Nunes Marques falou no seu voto. Daí ele falou assim, para dizer que isso tem alguma coisa a ver com o uso de prova ilícita, tem que buscar a justificativa no Código Penal da Rússia Soviética, ministro Cássio. E aí é engraçado que ele fala no final assim, os falsos espertos... Não, isso aqui não é jogo de esperteza. Os falsos espertos acabam sendo pegos e desmoralizados, né? Será que ele está falando dele daqui a algum tempo, né? Não, mas Agora, isso é interessante. Pode você falar. falou da Carmen Lúcia, né? Desse pessoal aí acreditar, né, que é a Carmen Lúcia, agora sempre alguém do STF é o grande herói da democracia, né? Do STF ou de algum órgão do judiciário. O PSOL, ele ficou divulgando nas redes sociais, né, o seguinte: Carmen Lúcia vota a favor de ação do PSOL no STF para impedir a intervenção de Bolsonaro em institutos federais. Grande heroína da democracia, né? Grande
a Carmen Lúcia, quem diria, né? O PSOL, né? O PSOL é o partido assim, fãzaço, fã número um do judiciário. O judiciário vai cair de podre algum dia, o PSOL vai estar ali agarrado no judiciário para impedir isso daí, se o partido não mudar de política, né? Impressionante. De fato. Essa questão do Gilmar Mendes, voltando um pouco, né, essa crise aí no meio da direita, da burguesia, revela uma coisa interessante, né, que é a desmoralização total desse judiciário, né. Eu acho que a fala do Gilmar Mendes serve para revelar esse fato, independentemente do caráter político aí do Gilmar Mendes, com certeza nesse sentido é importante o que aconteceu. E eu concordo com você, a esquerda, né, tipo o PSOL, eu acho que eles vão se agarrar a esse negócio aí até o fim, não é possível. Eles, inclusive, apoiaram a Lava Jato, né, e agora apoiam o STF e assim por diante, eles não largam, né. A Lava Jato agora foi desmascarada, daí ninguém fala nada de Lava Jato, eles fingem que não é com eles, né. Amanhã, aí hoje eles elogiam a Carmen Lúcia, aí amanhã tem uma revolta aí do povo contra o STF, e aí eles também desconversam, não falam nada, que eles Bota a sempre... culpa na Luciana Genro só, né? Ou fala que só foi Exatamente, uma essa coisa. pessoa, não foi ela, foi ela, foi ela, não foi a gente, não. Sendo que foi o partido inteiro que fez Impressionante, isso. impressionante. Bom, a gente tá no finalzinho, eu acho que, infelizmente nós tivemos um problema técnico, começamos um pouco tarde o programa, mas pra gente encerrar aqui, eu acho que fica desse acontecimento de hoje, fica aí isso que a gente falou, a tarefa agora é mobilizar o povo, né? A situação no país, né, ligando as duas principais notícias de hoje, a questão catastrófica aí do coronavírus, a ausência de uma política dos governos para combater, tanto do ponto de vista da vacinação, da construção de leitos, etc. Tudo isso daí, né, exige uma mobilização do povo, né, exige que a esquerda se coloque à frente, né, dessa mobilização com uma política clara, com um programa de luta, com um programa de reivindicações aí, né, porque a situação no país é muito grave e não dá mais para ficar aí em casa elogiando a Carmen Lúcia, fazendo petição no STF, esse tipo de coisa. Precisa, né, mobilizar. E uma das alavancas, né, se não a principal alavanca nesse momento é lançar a candidatura do Lula, né? Então, esse é o momento certo para isso daí. Não dá para esperar mais tempo. A situação no país é catastrófica. Nós temos aí, inclusive, muitos já casos de saques, né? Com bastante. Na semana passada, pelo menos que noticiaram, foram 2. Né, isso daí pode aumentar. Né, a situação da população é muito grave. E a esquerda não pode ficar dormindo em casa diante disso daí, né? Bom, faço esse comentário para terminar, Vasco, e passo para você também concluir. Não, só para concluir então, lembrando que dia 31 de março, semana que vem, né, a gente já convoca aí toda a esquerda para, em vez de ficar batendo panela, que é alguma coisa totalmente inócua, né, ir para as ruas aí, porque a direita está nas ruas, a direita e a extrema direita estão ameaçando, inclusive, de intervenção militar, estão aplicando a lei de segurança nacional como nunca, né, estão fazendo exercícios de garantia da lei e da ordem como nunca. Os militares estão todos atiçados por aí, né? Ainda mais com a perspectiva de que o Lula possa ser candidato. Então a direita e a extrema-direita estão se movimentando. Não é batendo panela na janela, ou fazendo tuitaço, ou fazendo assembleia por Zoom, que a gente vai fazer a direita recuar. Dia 31, em todas as capitais do Brasil, a esquerda tem que estar unificada nas ruas aí, para iniciar um amplo movimento de massas, né? Contra a direita golpista de ontem e de hoje, né? Exatamente. Bom, então a gente se vê também no dia 31.
na quarta-feira que vem, nas ruas, vamos mobilizar o povo. Então é isso, nosso tempo se esgotou, amanhã nós estamos de volta aí com a programação da Causa Operária TV, eu estou de volta às 8 horas no Rádio Peão. Amanhã você tem programa também, Vasco? Amanhã não, só na próxima quinta-feira agora, com correspondente internacional às 16 horas. Correspondente internacional na quinta. Amanhã tem Rádio Peão, depois reunião de pauta. Fiquem ligados então aí. Agora começa a programação da madrugada da COTV. Você que gosta de ligar a televisãozinha aí, bota no computador, bota na TV e acompanha as nossas reprises da madrugada. Muito boa noite para todo mundo. Boa noite, Vasco. É isso aí. Boa noite. Boa noite. A gente se vê. Causa Operária TV, 24 horas no ar. Até mais, pessoal. Boa noite. A gente se vê amanhã. Até mais. Isso aí. Não seja vazio.